coisa para falar depois desse filme? A música do Ed Vedder? Não sobrou nada, vamos embora, né? Mas enfim, obrigado. Gostoso. Eu adoro falar sobre isso. Desde moleque eu tenho uma coisa com o ir para a natureza, com ver bicho, ir para o mato, ir para as montanhas, ou ir para rios e mar. Eu sempre adorei isso, nunca soube explicar muito bem porquê. O meu primeiro caiaque eu tive, acho que, se não me engano, com 14 anos de idade e tal. E faz 30 anos que eu fiz a minha primeira travessia, que é uma caminhada de longo percurso, que você dorme no caminho, começa num lugar e chega no outro, né? Eu já ia para o mato há muito tempo, e aí há 30 anos atrás eu fiz a primeira travessia, há 28 anos atrás eu fiz minha primeira viagem remando e nunca mais parei. Depois de muito tempo fazendo isso, e depois de formado já há muitos anos na educação física, eu descobri que o diploma de educação física, para mim, fazia sentido se eu fosse me tornar um educador por meio da natureza. E aí fez muito sentido. Quantas pessoas aqui são da educação física? Todo mundo ou tem uns que não? A maioria, mas não todos. E aí, então, para mim, o diploma nunca... ele fez muito sentido a partir do momento que eu descobri que existia a educação para e pela natureza, né? E aí, trabalhei com isso um tanto para 2 escolas de educação experiencial pela Aventura. E um dia me deu uma coceira de voltar a estudar. E aí eu voltei para a Faculdade de Educação Física e fiz um mestrado sobre isso. E eu estou dizendo isso tudo não que seja muito relevante em termos de... Não estamos aqui para falar da minha história, mas o que eu vou comentar aqui é decorrência da história, né? É inevitável que seja assim, né? É decorrência da minha experiência, da minha história de vida e do pouco que eu estudei sobre o assunto. Então, é um pequeno recorte, uma pequena possibilidade dentro de tudo aquilo que eu não sei, né? Então, acaba sendo assim, eu acho que é inevitável qualquer estudo, você acaba pegando uma pontinha de algum assunto, alguns autores, alguma coisa, e todo o resto fica de fora, né? Então, me perdoem por todo o resto que eu não sei. E é isso, né? Eu fiz o meu mestrado, acabou tendo um viés da psicologia. Acabei descobrindo um professor incrível que tem aqui no Instituto de Psicologia, que é o Yves Delatay, alguns já devem ter ouvido falar, livros maravilhosos, e então acabou tendo uma forte influência. O principal veio do meu mestrado acabou sendo a psicologia do desenvolvimento moral. Então tem essa forte influência com alguma coisa do valor da experiência. Então eu procurei entender por que as pessoas precisam tanto ir para o mato e por que aquilo que eu fazia como educador eu percebia que tinha de fato uma relevância na vida das pessoas, né? E aí eu quis entender por que era uma experiência tão forte e transformadora. O que eu olhar aqui vai acontecer aqui atrás de mim? A gente não ficou bem. Ele já está lá, mas para se espelhar. Esse merchandising aí não é meu, não. Bom, mas vamos falando, depois a gente alcança aqui com a apresentação. Na verdade, isso aqui era só alguns tópicos para eu olhar menos para o papel e tal, para eu lembrar. Eu elenquei uma série de pequenas reflexões. Eu acho que elas, talvez só na minha cabeça, mas eu acho que elas fazem um certo caminho, elas fazem um certo sentido, e se não fizerem, me perdoe. E aí a gente vai conversando, né? Mas então, tudo parte dessa limitação, do pouco que eu sei de tudo que eu não sei, e dessa minha experiência como educador ao ar livre, tá? E a primeira reflexão, a primeira coisa que eu acho que o filme responde muito claramente é a seguinte pergunta. O Alexander Supertramp, ou McCandless, né, ele se renomeia Alexander Supertramp, ele queria morrer? Ele era um suicida? Acho que está evidente que não, né? O moleque não queria morrer. É muito pelo contrário. Tudo que ele buscou o tempo todo era significado para a vida. Mesmo porque seria uma forma estúpida de se matar, né? Trabalhosa, dolorida, sofrida, né? Provavelmente haveria um monte de jeitos mais fáceis de fazê-lo, né? Ele não era um suicida, né? Então, o que ele queria? A história dele é basicamente um pedido de socorro, né? E tem todo um viés aí. Seria interessantíssimo entender o que aconteceu naquela casa. O filme passa bastante tempo mencionando
a história de vida dele em casa, tudo que ele viveu e deixou de viver com os pais. Quando eu já tive a oportunidade de conhecer pessoas e eu mesmo, em determinado momento da minha vida, num momento de transição, eu fui para o mato. Eu fui fazer uma caminhada de longo percurso. Existem, eles até mencionam aí no filme a Pacific Crest Trail, tem a Appalachian Trail, não sei se já ouviram falar, e tem outras tantas caminhadas de longo percurso. E se você for ver quem as está fazendo de cabo a rabo, assim, fazendo os longos percursos, não pequenas secções, são pessoas em momentos de transição, né? E isso é muito interessante estudar. Por que elas fazem isso? Por que elas buscam a natureza nesses momentos de suas vidas, né? Existem algumas possibilidades que a gente pode estudar. Mas o que está claro para mim, o que está claro para mim é que ele não era um suicida, ele não queria morrer. Ele queria o oposto disso. Ele queria viver intensamente, ele queria justificar a existência dele. Ele queria se pôr à prova. E é nesse sentido que eu acho que a natureza é uma das possibilidades, né? Agora, ele estava só, ele estava sem orientação. Paralelamente ao fato dele ser tão afastado dos pais, não houve na vida dele um educador, um orientador, um tutor, né? Algumas pessoas ao longo dessa trajetória dele tentaram até desempenhar esse papel, mas ele já estava num ponto que ele precisava andar, né? Ele estava com uma coceira para cair no mundo, para ir para o Alasca, e aí provavelmente ele precisava de alguma orientação antes disso, né? Mas ele não teve, e certamente isso fez falta. E outra coisa que fez falta é saber o que ele estava fazendo quando ele foi para o mato, né? A gente fala disso daqui a pouco. E agora eu acho que faz sentido eu mencionar dois autores que foram importantes no meu estudo e que falam muito claramente sobre o porquê dessa ida para o mato, o que esse menino estava buscando. Se ele não estava querendo se matar, e eu estou dizendo que ele estava querendo o contrário disso, ele estava querendo justificar a existência dele, ele estava querendo se pôr à prova para dessa forma ver valor na vida, né? Então, olha que interessante, aqui eu vou ler para vocês dois autores rapidamente. Um que chama David Le Breton, ele é um autor francês que estuda bastante o risco, o perigo. Por que correr risco? Por que o perigo? Né? Que sentido isso faz? Né? E ele fala claramente a aventura como um processo de legitimação, testar-se, colocar à prova. Né? Ao sobrevivente, ao bem-sucedido, aquele cara que saiu bem dessa aventura que correu, a comprovação do seu valor. E um outro autor que eu mencionei é o Yves Delataille, que fala o tempo todo nos seus livros, que são imperdíveis para educadores, reconhecer-se, uma pessoa precisa reconhecer-se como pessoa como valorosa, como alguém que tem valor, né? E para isso você precisa se colocar à prova, né? Então é nesse contexto que a aventura acontece, você justificar a sua existência, você ver valor em si mesmo, né? Você passar por uma aprovação. Olha que interessante, vou ler para vocês rapidamente, num anúncio de jornal, no começo do século XX, você já ouviu falar no Ernest Shackleton, né? Aquele cara que era um grande explorador inglês e aí em determinado momento ele decide atravessar, o Polo Sul já tinha sido conquistado, aí ele decide atravessar a Antártica, dizendo, olha, essa é a última grande aventura do ser humano, depois disso não vai restar mais nada para os grandes exploradores. E aí ele monta uma equipe com o famoso navio dele para chegar num lado da Antártica e cruzar até o outro lado, né? O que acaba se tornando uma das grandes histórias de aventura e liderança que se conhece até hoje. Rapidamente, esse barco acabou ficando encalhado em banquisas de gelo, ele naufragou, e aí os sobreviventes, todos os tripulantes do barco, eles ficaram à deriva sobre o gelo, aí eles viajaram sobre pedaços de gelo, eventualmente eles chegaram em um lugar, e eles tinham ainda os botes de madeira, com os quais uma parte da equipe chegou na ilha Geórgia do Sul, e aí ele e mais uma pessoa ainda atravessaram as montanhas, uma cadeia de montanhas na ilha Geórgia do Sul, para eventualmente conseguir um resgate e, posteriormente, conseguir salvar todas as vidas, todos os homens que estavam com ele. O processo todo durou 2 ou 3 anos e ninguém morreu. E ele foi de uma
persistência, uma capacidade de liderança extraordinária, tem um livro e tudo mais. Mas olha só, antes, quando ele anunciou no jornal que ele precisava de tripulação para o barco dele, mal traduzindo para o português, estava escrito assim, no anúncio de jornal: necessita-se homens para uma jornada perigosa, remuneração pequena ou insignificante, frio implacável, longos meses de escuridão, perigo constante, retorno duvidoso, honra e reconhecimento em caso de sucesso. Era isso que ele oferecia para quem quisesse entrar nessa roubada, né? E ele não faltou gente para entrar no barco. Um monte de gente se alistou, ele se selecionou lá e tal. Então, o que essas pessoas procuram, né? Por que uma roubada desse tamanho? Cada uma dessas pessoas estavam... A única coisa que elas podiam oferir da experiência que o Shackleton estava oferecendo era a tal da honra e o reconhecimento em caso de sucesso, que era bem probabilidades pequenas, né? Então, o que é aventura? Por que isso? E esse é o objetivo do meu estudo e da nossa conversa de hoje. A aventura, necessariamente, ela implica em risco, a possibilidade da perda. Qualquer pessoa que diga que fez uma aventura, mas que não tinha nenhuma possibilidade de perda, você classifica isso de alguma outra forma, né? É um jogo, uma atividade, pode ser recreação, pode ser um monte de outras coisas. Mas uma aventura de verdade, inexoravelmente, ela vai ter a possibilidade da perda. Senão, não será aventura, né? Portanto, é uma coisa que, ao assumir a aventura, ao assumir isso para você, você precisa saber estar em paz com as possíveis consequências, né? Você quer que dê certo, mas ao partir para uma aventura de verdade, você não tem a garantia de que tudo dará certo. Mas existe um paradoxo interessantíssimo na sociedade hoje em dia. Antigamente, a aventura ela era do dia a dia. A pessoa não procurava aventura, a aventura estava em caçar, né? Se um cara quisesse voltar para casa com alguma riqueza, ele precisava entrar numa nau feita de madeira, atravessar os mares para voltar para a Europa com especiarias, ou ouro, ou o que fosse, né? Antigamente, a aventura ela estava imiscuída, ela era do dia a dia de muitas pessoas, né? Se não todas. O simples fato de sair para caçar tem um componente de risco, portanto, uma possível aventura nisso. E o ser humano, ao longo dos tempos, ao longo dos séculos, ele foi se cercando de segurança, né? Ele foi cada vez tornando a vida mais segura. Hoje em dia, basta ir comprar um frango empacotado no supermercado, ninguém corre o risco de levar um tiro, né? De brigar com um bicho ou com uma vaca. As pessoas estão cada vez mais seguras. Quando eu era criança, eu andava de carro sem cinto de segurança, sem aquela proteção atrás da cabeça, eu andava de bike sem capacete. Vai andar de bike sem capacete hoje em dia, que alguém vai falar: nossa, você está louco, né? De carro sem cinto de segurança não tem a menor possibilidade. Hoje em dia a gente anda na marginal 50 km por hora, sem nenhum julgamento, sem nenhum viés político nisso, mas são todas medidas que aumentam a segurança das pessoas ao passar dos tempos. Mas o paradoxo está justamente nisso, que ao mesmo tempo que está se aumentando ao longo dos tempos, a segurança vai sendo cada vez mais garantida para as pessoas, cada vez mais as pessoas procuram a aventura ou atividades de risco como uma forma de lazer, ou em busca de algo além do lazer, possivelmente, né? Veja o rafting, o quanto cresceu, ou bungee jump, ou pessoas que se tornam escaladoras, montanhistas, e fazem isso por opção, não mais por necessidade no sentido econômico, no sentido de ganhar a vida. Então, que paradoxo é esse? Que as pessoas, ao mesmo tempo que procuram, a sociedade, ao mesmo tempo, oferece segurança para a vida das pessoas, mas elas buscam o risco através dessas aventuras. Para que isso? Olha que interessante isso aqui. Um cara que estuda o assunto. Um paradoxo do nosso tempo é que, como sociedade, buscamos segurança a quase qualquer custo. No entanto, essa mesma segurança alimenta uma complacência que parece, por fim, erodir o nosso espírito. Nunca render-se totalmente a essa complacência é crítico à condição humana. Encontrar um porto em uma tormenta é sempre um conforto, assim como uma sopa quente em um dia frio e chuvoso é. Mas uma vida passada somente no porto é uma história de oportunidades perdidas. A luta significativa pela existência está profundamente arraigada em nossa psique. Quanto mais seguro e confortável se torna o nosso mundo, tanto mais necessária se torna, nesse caso ele menciona a educação pela aventura, ou a aventura simplesmente, né? Então esse paradoxo eu acho que é muito interessante, ele ajuda a explicar
essa necessidade que as pessoas têm de ver-se como valorosa, né? Essa busca pela aventura que está na nossa psique, né? Esse autor Le Breton, quem tem essa citação aí é de um cara chamado Jeff Liddell, tá? Só para mencionar. O Le Breton volta a falar dessa situação paradoxal. Ele fala: só tem preço que pode ser perdido. O gosto de viver é uma dialética entre risco e segurança. Tá? E tem ele vai dizer também que uma parte dos aventureiros, notadamente os jovens, é movida pela busca por legitimação, portanto, autorrespeito, que o Yves de Lattaille fala o tempo todo. Enfrentar o risco para reconhecer-se como uma pessoa de valor. Não para morrer, ao contrário, para justificar a existência e dirimir a confusão e as incertezas da vida. Segundo a dureza da prova, porque o jovem passa, ele ganha provisória ou duradouramente um melhor domínio sobre a sua própria existência. Então, me parece que o Alexander Supertramp estava atrás de alguma coisa nesse sentido, né? E aí, então, eu encerro essa reflexão, paro aqui e aí vou mudar um pouquinho para falar do palco. Onde existe o palco dessa provação? Para quem quer o risco, para quem quer a aventura. Veja que uma pessoa pode ver-se como de valor, como uma pessoa de valor, entender-se como valorosa também por outros caminhos. A erudição é uma possibilidade, as artes são, né? Um cara que se torna um exímio artista, uma mulher que se torna uma grande musicista, ela se reconhece como pessoa de valor, muitas vezes pelo olhar do outro. O outro te dá esse feedback, te diz o seu valor, né? Mas para as pessoas que precisam do risco, me parece que existem dois palcos muito evidentes para isso. Um é a natureza, o outro é a guerra, ou seu simulacro, né? Então, a natureza é o cara que se torna montanhista, é o Alexander Supertramp e tantas outras possibilidades. É o que eu sempre gostei de fazer. Mas existe também a possibilidade da guerra. E quando eu falo a guerra, estou falando do soldado, né? Aquele, assim, os filmes enlatadões aí, a gente cansa de ver o jovem adulto que quer ir para a guerra, que quer ir, quer voltar, ele quer ir e quer voltar dizendo que foi para a guerra, né? E isso tem, assim, é muito forte, né? Se você vê nos Estados Unidos, principalmente, cada geração praticamente exige o seu direito de ir à guerra. É uma coisa que para a gente parece até meio despropositado, meio maluca, mas cada geração de americanos tem direito de participar de uma guerra, né? Para aqueles que o desejam, né? As mulheres, em determinado momento, exigiram poder participar da guerra também, gradativamente conseguiram essa participação dentro do exército americano, primeiro só atrás da linha de batalha, depois conseguiram ir para frente de batalha e tal. Mas, agora, a guerra como tal é uma possibilidade, mas existem um monte de simulacros da guerra, né? O cara que entra daqueles ringues de vale tudo, MMA, me parece que tem alguma coisa nesse sentido também. Ou o cara que vai brigar contra a torcida do Corinthians, o corintiano que vai brigar com o palmeirense, né? Ele quer esse canto de guerra para si, ele quer ir para a batalha e voltar da batalha dizendo que saiu vivo, dizendo que participou disso. Em alguns outros esportes tem um quê de batalha muito evidente, né? Se você pegar futebol americano e rugby também. E até toda a imprensa trata alguns jogos de futebol, se na final do Campeonato Paulista, aí, Corinthians e Palmeiras, vai se tratar disso como uma guerra, como uma batalha, né? E se um fizer 3 ou 4-0 no outro time, vai se chamar isso um massacre, né? Então, quando eu falo da guerra, eu estou falando da guerra per se ou dos simulacros, das representações da guerra, né? Aquele que volta de uma aventura na natureza ou na guerra, ele volta com histórias, ele volta eventualmente com cicatrizes, ele se orgulha das cicatrizes como tal, são as recordações que ele tem da batalha que ele venceu, daquela batalha que ele enfrentou, os medos, seus próprios medos que ele teve que enfrentar. E nesse sentido, quando a gente começar a falar de medo, eu vou parar por aqui, porque entrar no campo do inconsciente e tal, analisar isso tudo sob a ótica do inconsciente deve ser uma coisa maravilhosa para a qual eu não tenho nenhuma competência. Então, eu vou parar por aqui, mas seria um caminho espetacular, né?
Então tem essas arenas, né? Agora, eu vou deixar de lado o campo de batalha, a guerra ou a representação da guerra, e vou falar da natureza. Quando o cara escolhe a natureza, me parece que tem algumas repercussões, algumas consequências disso. Uma delas é que talvez ele tenha menos espectadores ao fazê-lo, né? Às vezes você está em grupo, às vezes você está sozinho, ou mesmo que você esteja em grupo, são menos pessoas te assistindo do que quando você vai para uma batalha e tem um monte de gente lá vendo o quão bravo, o quão valente você é. Me parece que essa pessoa tem menos necessidade de expor-se frente aos outros, mas não tenho certeza. O que eu tenho certeza é que a natureza, ela exerce um papel de juiz quando a pessoa vai e a enfrenta. A natureza, ela dá um veredito muito verdadeiro, ela não tergiversa, né? Então, eu até escrevi aqui, o mar, as montanhas, desertos e florestas, do alto das suas autoridades impiedosas mais justas, certificam o ser humano da sua existência, revelam seus recursos físicos e morais. São os lugares onde morre o velho homem, onde morre o velho homem e nasce o novo. Então, isso é muito característico no filme, quando ele se dá um novo nome, né? Alexander Supertramp, em determinado momento, ele se dá um novo nome, ele larga para trás tudo aquilo que ele tinha de possessões, ele queima dinheiro, ele corta o cartão de seguridade social e o cartão de crédito, ele deixa tudo para trás, a história de vida dele, o nome dele, ele se dá uma nova identidade e vai se confrontar com a natureza, né? Eu acho que o filme expressa isso maravilhosamente. E como isso é carregado de valores morais. Aí eu volto ao meu estudo e ao Yves de La Taille, como essa frase que eu li, como esse embate com a natureza, ele é carregado de valores morais, como justiça. A natureza é justa com você. Ela te dá um tapa na cara. Isso é uma das coisas mais legais sobre a educação ao ar livre. Depois a gente conversa um pouco sobre isso, né? Ela trata de justiça, de coragem ou medo, de prudência, de autorrespeito. São todos valores morais, né? Valores morais, desde os princípios, né? Desde Platão até hoje em dia, a gente está discutindo esses valores morais, e a natureza te entrega isso quando você vai e dá de cara com ela, né? Então, nesse sentido, acho que fica muito clara essa história da natureza ser o palco para o embate, o palco para você ir se testar e ver se você deu conta do recado e se você voltou vivo, né? Essa é outra reflexão que eu queria fazer. Uma próxima reflexão é a seguinte: por que o Alexander Supertramp no final morreu, ou Christopher McCandless? Que, aliás, no final, ele estava satisfeito. É uma pena, né? É uma pena que tenha acontecido dele não conseguir sair vivo de lá. Claramente, ele viveu o processo que ele queria e precisava viver. Em determinado momento, ele percebe que, ok, deu, eu estou bem, eu me resolvi, eu estou disposto a voltar e fazer minha vida. E aí ele chega lá e o rio tinha subido. Por sinal, é assim mesmo. Eu já fui trabalhar no Alasca uma vez e já trabalhei uma vez nas Rochosas, quando está aquele frio medonho, está tudo congelado, né? Aí começa a primavera, começa cada pinguinho de água daqueles que começa, os glaciares começam a derreter mais, os rios sobem de um jeito que, se você bobear, você não vai conseguir cruzá-los, ou você só vai conseguir cruzá-los muito cedo de manhã. Nem sei se ele tentou ou não. Logo de manhã, uma parte da água congela de novo e o rio baixa bastante. Aí, eventualmente, você tem a chance de cruzar. E aí, do meio sei lá, 10, 11 da manhã para frente, ele volta a subir assustadoramente, né? Mas do jeito que estava a região, já com primavera, todo vapor, eventualmente você não consegue cruzar mais mesmo. Ou você tem que subir para caramba e tentar cruzá-la mais alto e tal. Mas esse é um parênteses menos relevante. Duas coisas que eu acho que, infelizmente, levaram à morte do Alexander Supertramp. Uma delas tem a ver com risco. Só um parênteses, assim, tem a definição entre risco e perigo. Vocês já ouviram alguma coisa nesse sentido? Perigo é aquilo que não é controlável. E o risco você consegue dosar, você consegue controlar. Tá? Isso é um parênteses, isso é uma questão semântica de definições e tal. Mas, no mundo do risco,
é muito interessante. Quando você leva um aluno para escalar em rocha, por exemplo, a altura, o cara está todo preso numa corda que aguenta 100 vezes o peso dele. Uma corda que aguenta 3.000 quilos. Ele está preso por mosquetões, a gente faz sempre um sistema de ressegurança, um backup, não sei o quê. Não tem a menor chance do menino morrer escalando em rocha. Né? Se eu fizer tudo certo, né? Se eu fizer tudo errado, tem. Né? Mas, enfim, se fizer tudo certo, o menino está muito seguro. Só que a percepção de risco que ele tem é altíssima. Então, eu consigo, como educador, entregar para ele uma percepção de risco alto para desafiá-lo, se ele precisar disso, mas com um risco, então esse é o risco percebido, e um risco real baixo. Esse é o mundo ideal para o educador. Eu sei que o meu aluno ali, ele está vivendo um risco quase desprezível se eu souber o que eu estou fazendo, mas a percepção que ele tem é diferente. E usando a percepção que ele tem, eu consigo desafiá-lo, eu consigo fazê-lo enfrentar aquilo que ele quer, precisa ou pode enfrentar. E aí eu vou dosar na medida em que ele dá conta do recado, né? Por outro lado, eu já cansei de viver situações em que o risco real era alto e o risco percebido era baixo. Então, por exemplo, fazendo uma caminhada em pedras soltas e não sei o que, a chance do cara virar um pé, quebrar uma perna a 6 horas de algum lugar que eu consiga tirar ele dali, ou um lugar em que uma evacuação pode ser super complicada, é grande. Mas o meu aluno, eu eventualmente não percebo esse risco como tal. Então eu vivo a situação contrária, uma outra situação corredeira, por exemplo. A escalada em rocha deixa muito claro que aquele ambiente é perigoso, que o cara fica com mais receio. Às vezes um rio com água em movimento, uma corredeira, um rafting, ele tem um quê tão lúdico que a pessoa às vezes está correndo um risco muito maior do que aquilo que ela percebe. O risco real é muito mais alto do que o percebido. Então, no caso do Alexander Supertramp, eu tenho a impressão de que ele tinha uma percepção de risco desalinhada com o risco real que ele corria, né? Essa é uma possível explicação técnica, assim, para o que aconteceu com ele. E outros dois aspectos que ajudam a explicar. Um é competência. O cara não sabia o que estava fazendo. Sobreviver no mato é uma coisa super difícil. Ele não tinha muita noção, ele não tinha noção de muita coisa, né? É difícil. Para tudo isso aí tem técnica, para cruzar rio, para cozinhar, para limpar bicho. Mas ele nunca foi instruído para essas coisas, né? E ele só não morreu antes naquele rio cheio de corredeira, porque às vezes dá sorte, né? Mas era para ter morrido lá já, eventualmente. Se o rio que ele pegou era com aquela intensidade mesmo, ele deu sorte, né? Podia ter ido embora antes. Então, competência também e autoavaliação, né? Os gringos chamam isso de self-awareness, né? O quanto você acha que você sabe e o quanto você sabe de fato daquilo que você está fazendo. Claramente, ele precisava e queria viver tudo aquilo, mas a forma como ele se avaliava para passar por aquela experiência, claramente estava desalinhada também, né? Então, esses acidentes na natureza, assim como qualquer outro, eles nunca se dão por apenas um elemento, eles são uma conjuminação de fatores, né? E claramente, pelo menos esses 3 que eu mencionei, eles estavam lá cumprindo algum papel nesse infortúnio dele, que acabou morrendo, né? Vou passar para mais uma pequena reflexão, que é a seguinte: Alexander Supertramp, aos 40 ou 50 anos de idade. O que teria sido desse cara, desse jovem, se ele tivesse chegado aos 40 anos de idade? E ele quase chegou. Dá uma angústia esse filme, né? Porque na hora que ele percebe que ele está pronto para voltar, para sair dali, ele não conseguiu, né? E aí ainda teve o lance da intoxicação. Na verdade, depois até teve o Jon Krakauer, autor do livro, ele mudou um pouco a versão no final. Teve todo um debate se de fato houve intoxicação por uma raiz venenosa, uma batata típica da região ou não, ou se foi inanição simplesmente, ou se foi outra planta, mas o que importa assim no final é que ele estava pronto, ele voltou a assumir o nome de nascença, mas não exerceu, não conseguiu voltar, né? Mas o que teria sido dele aos 40, 50 anos de idade? E que o filme dá uma dica, que é a seguinte: qual é a liberdade que vale a pena ter?
E eu acho que isso é muito bonito, né? Vale a pena ser livre para sempre? Ou a liberdade é uma coisa que vale a pena gastar? E ao gastá-la, você deixa de tê-la. Entende o que eu quero dizer? Vale a pena ser livre até a hora que você encontra uma causa para gastar a sua liberdade e falar, aqui eu me prendo. Né? Seja com um relacionamento amoroso, seja a decisão do que fazer da vida, seja a paternidade ou maternidade. Em determinado momento da sua vida você fala, nossa, eu era livre até outro dia. Né? E agora eu estou falando muito causa própria, assim, porque eu ia para o mato muito mais do que eu vou hoje em dia, né? Eu trabalhava 3, 4 cursos por ano de um mês e tal. Eu cheguei a fazer isso um pouco, né? Nunca fui assim eu tenho amigos que trabalham só com isso, nunca foi meu caso. Mas eu ia mais para o mato do que eu vou hoje em dia. E hoje em dia eu não vou para o mato muito feliz, porque quando eu não estou no mato eu estou com os meus filhos, né? Com a minha esposa e com os meus filhos. Então, eu acho muito interessante essa reflexão. A liberdade que vale a pena ter é aquela que vale, no final das contas, vale a pena trocar por algo. Né? E aí, ao trocar, ao entregá-la em nome de alguma coisa, você a perde. E, oxalá, de forma feliz. Né? E outra coisa no Alexander Supertramp, aos 40 ou 50 anos de idade, eu também estou falando um pouco na primeira pessoa, aos 20, 30 anos, aos 20, ou antes disso, eu comecei a fazer essas coisas mais intensamente com 16, 17, 18 anos e até os 20 e poucos, era o desafio, o testar-se, isso tudo que eu falei até agora, né? O ver-se como valor e ir para esse embate com a natureza e ver o que acontece com você. Mas com o passar do tempo e com alguma maturidade, que também não é muita, né? O motivo, a motivação, o tesão para ir para a natureza continua o mesmo. Mas o que move não é mais tanto o desafio de, embora de vez em quando seja gostoso fazer alguma coisa mais difícil, mas aí você começa a trocar eventualmente você começa a trocar o desafio, o motivo de ir para a natureza passa a ser mais alguma coisa no sentido de contemplação, no sentido de estudar um pouco mais, entender um pouco mais o mundo e de contemplá-lo. E quanto mais eu vou, mais besta eu fico com a grande paisagem e com um pequeno detalhe. Né? Nesse sentido, é uma troca que eu venho fazendo que me é muito feliz. Antigamente eu não tinha interesse para saber qual é aquela espécie de pássaro que eu acabei de ver, eu estava atrás de outras coisas. E hoje em dia eu me interessa saber qual é o pássaro ou qual é a planta, alguns detalhes que passavam desapercebidos. E creio que por trás disso tem alguma maturidade e tem uma sequência lógica para eu, como educador, conseguir passar para os meus alunos aquilo que pode ajudá-los a gostar de ir para a natureza, a se encontrar na natureza, a se reconhecer como pessoa na natureza, mas também no sentido contrário. Eu, como educador, tentar passar para esses alunos a importância da natureza existir, a importância da natureza estar lá. E, por fim, a última coisa que me ocorre é o que é essa natureza, né? O filme fala na natureza selvagem, né? Traduzido para o português. O que é isso? O que é essa natureza selvagem? Tem para comprar? Né? Como é que faz? Tá difícil, né? Assim, não é em qualquer lugar que você acha. Um pouco de natureza todos os lugares têm. Aqui na USP tem um pouquinho de natureza, tem um bosque lá que dá aquela volta correndo de 1 quilômetro. Mas e se você quiser ir para uma área remota? Se você quiser se perder sem que alguém te ache, até você achar o caminho de saída sozinho, né? Precisa ir para o Alasca? Está cada vez mais difícil, né? Nesse sentido, tem alguns autores que são maravilhosos, que valem a pena ler. Edward Abbey é um deles, né? Um defensor casca-grossa da natureza nos Estados Unidos, um dos grandes autores de lá, e Jack Turner, tem vários outros. E aqui no Brasil tem um pouco também. E, se Deus quiser, vai continuar tendo. Na dimensão do Alasca, tão grande quanto aquilo, a gente tem a Amazônia, né? Que eu tive a sorte de várias vezes descer vários rios remando, mas está acabando. Né? Então eu entendo que o meu papel como educador é não só educar as pessoas para tentarem se desenvolver, se encontrarem em si aquilo que estavam procurando, mas também fazê-las, tornar cada uma delas eventualmente um defensor, né? Alguém que entra na luta para tentar preservar um pouquinho o que sobrou. Só para encerrar,
Eu acabei de trabalhar um curso agora com 6 alunos americanos, um curso para uma escola chamada Outward Bound, que tem no Brasil, que é muito bacana para quem quiser se procurar e saber mais. É uma escola que leva pessoas para a natureza, para desafiá-las na natureza e para que elas procurem se desenvolver, crescer e também com esse viés de torná-las defensoras, né? Eu acabei de trabalhar um curso descendo um rio com corredeiras, com canoas canadenses por 11 dias, em que eu tinha era um grupo super complicado, é um curso de 85 dias, começou nos Estados Unidos com vela, eles fizeram um curso de primeiros socorros lá, aí dos 11 que começaram, só 6 vieram para o Brasil, porque tinha um histórico muito complicado o grupo, mas dos 6, mesmo os 6 que vieram para o Brasil eram bastante complicados, 4 tinham aquele diagnóstico de déficit de atenção e hiperatividade que está na moda, né? E um tinha um diagnóstico, um aluno que eu nunca tinha tido, de déficit de execução. É um diagnóstico diferente. O menino, coitado, se ele retinha 10% das informações, era muito complicado. Num ambiente cheio de corredeiras e cobras, e a gente olhava todo dia para o menino à noite, ele descalço. Mas não era desse menino que eu ia falar de um outro, um garoto russo, 22, 23 anos, nasceu na Rússia, perdeu os pais, foi para um orfanato onde era tratado, no melhor dos casos, maltratado, e com 9 anos de idade foi adotado por uma família americana, foi para os Estados Unidos sem falar uma palavra de inglês, passou uma semana tomando banho frio porque não sabia perguntar em inglês como ligava água quente, também não falava uma palavra. E aí, enfim, aprendeu inglês e tal, e algum tempo depois os 2 pais americanos adotivos faleceram também. E aí ele, por sorte, né? Mas ele foi adotado, teve como tutora a mãe de um amigo dele, que assumiu ele também. E aí, de repente, esse menino chega para fazer um curso na natureza de 85 dias. Um menino super irracível, super pavio curto, forte que nem um touro, remar não era o problema, mas o problema era se relacionar com os outros, era ter paciência para ouvir os outros, para dividir decisões, para comer a comida que o outro cozinhou, para fazer a comida para os outros e tudo mais. E aí você vê, não foi nada fácil, a gente passou 11 dias junto, mas eu tive, e a educadora, tinha uma educadora americana que estava o tempo todo com eles, desde o começo. Eu entrei para trabalhar só a sessão de canoa e fui embora, e outros instrutores continuaram. Mas foi na sessão de canoa que eu vi a mágica acontecer. Teve um dia que a coisa estava tão ruim, antes da gente chegar, a gente já estava 2, 3 dias remando, mas a gente ia começar a sessão de corredeiras dali para frente. Mas os caras estavam se odiando tanto, xingando um ao outro, e sendo tão desrespeitosos que a gente falou, olha, para tudo. Nós ficamos um dia inteiro parados ali, e a gente falou, olha, a gente não vai descer esse rio cheio de corredeiras com um grupo louco desses, né? Quer dizer, as pessoas se xingando, se odiando, não colaborando, sendo que tudo que a gente precisa aqui nesse ambiente é pessoas que se ajudem, porque realmente era um rio cheio de corredeiras, inclusive nenhum dos instrutores que não conhecia o rio, era uma descoberta cada dia, cada corredeira a gente tinha que parar e analisar o que fazer. E tudo que a gente não precisava eram os meninos quase se estapeando ali, né? E aí a gente parou tudo, conversou com um por um e fechamos um acordo. Na verdade, um acordo que a gente fez até por escrito. Falar, olha, a gente tem 2 opções daqui para frente. Ou vamos passar 11 dias remando num laguinho que tem a 200 km daqui, a gente pega as canoas, vamos para um lago, a gente fica dando volta no lago, assim, um negócio bem idiota por 11 dias até você acabar essa sessão, vocês irem caminhar. Ou vocês mudam e a gente vai fazer uma aventura de verdade. A gente vai descer um rio cheio de corredeira, mas desse jeito não dá. E aí você vê a mágica acontecer. Um pouco por sorte nossa, um pouco até por habilidade também, mas os caras perceberam que aquilo só ia acontecer se houvesse a tal da colaboração, do trabalho em equipe, essa coisa bonita que a gente gosta de falar e dificilmente faz, teve que acontecer e aconteceu. Não que de uma hora para outra as pessoas virem santas e pacientes e perfeitas, longe disso, mas eles perceberam que a gente só conseguia cruzar aquele rio com um mínimo de colaboração e trabalho em equipe, e foi muito bacana. Aí você, um cara apaixonado que nem eu pela educação ao ar livre, você percebe, não faz sentido o que a gente está fazendo aqui. E ali para frente, o menino russo, ele se tornou
Em momentos de frustração, às vezes ele precisava sair, se afastar, é um menino complicado ainda assim, mas ele se tornou um dos grandes pontos do grupo, um cara que soube trazer o humor para o grupo e se divertir com a gente, e soube botar aquela força animal dele para trabalhar quando precisava remar forte, e carregar canoa, e outras coisas mais. E a educação pela aventura, ela tem esse componente. Mais de uma vez, eu já tive alunos que na sala de aula, eles eram, e eu acho que isso para a educação física casa de uma forma perfeita, na sala de aula, eles eram, algumas das suas qualidades não eram percebidas no âmbito escolar e na sala de aula. A energia, a força física, aquela visão de agir, de levantar, agir, resolver um problema, muitas vezes acaba sendo um estorvo no ambiente escolar. O cara na escola é um problema. E de repente você mostra para ele uma outra possibilidade, um ambiente em que a energia que ele tem pode ser usada para o bem e ele vê valor em si mesmo. Eu já tive isso, várias vezes eu já vi isso acontecer e o meu mestrado acabou, por muita sorte, achando um menino desse tipo que virou objeto de estudo. Foi a primeira vez na vida, agora eu estou remetendo a esse menino, a primeira vez na vida que ele viu valor em si mesmo. E foi uma experiência absolutamente transformadora. Era um menino aqui de São Paulo que vivia numa creche e num abrigo, né, para menores de idade, e o pessoal do abrigo só mandou ele para um curso aqui na Serra da Mantiqueira por 10 dias, não que eles tivessem qualquer esperança na melhora do menino. Eles só mandaram o menino para o curso porque eles iam ficar sem o menino por 10 dias. Leva, né? Pelo amor de Deus, ótimo, leva. E aí, ao voltar, depois dos 10 dias, os instrutores, eu fui ao campo, eu não trabalhei esse curso, mas eu fui entrevistar os instrutores estavam vesgos, os caras estavam assim, meu Deus, o que é esse moleque? E não perceberam a transformação que ocorreria com a vida desse menino, mesmo porque ela não acontece, muitas vezes ela não acontece na hora. O menino russo a quem eu me referi antes, sim, durante o curso a gente percebeu melhor. Esse menino ao qual eu me refiro agora, do abrigo aqui de São Paulo, ele voltou para casa e os instrutores não tinham percebido o que tinha acontecido com ele. 10 dias depois do curso, então ele ficou fora 10 dias, voltou e 10 dias depois de ter regressado para o abrigo de onde ele tinha vindo, a diretora do abrigo, que é uma psicóloga, ligou para a instituição, para essa escola de educação pela aventura, e falou: o que vocês fizeram com o menino? E o pessoal falou: desculpa, não sei, mas desculpa, né? Ela falou: não é desculpa, vocês mudaram a vida desse moleque. Ele sabe que ele está há meio ano para sair daqui, ele se recusava a tirar a carteira de trabalho dele, ele se recusava a procurar emprego, e ele não ajudava ninguém aqui dentro. E depois desses 10 dias no mato, ele voltou completamente mudado. Eu não sei o que vocês fazem, mas continuam fazendo, porque dá certo, né? E claramente ficou muito evidente que foi a primeira vez na vida desse menino em que as qualidades dele foram vistas como valorosas ao invés de perturbadoras ou problemáticas, né? Então foi uma confirmação que nós já sabíamos isso, que me levou a estudar que a educação pela aventura, o desafiar-se, desde que sob o olhar de um educador, né, tem um potencial fantástico para o desenvolvimento das pessoas. E eu encerro. O que eu achei interessante foram as várias referências que você fez, as várias linhas que você seguiu, né? Você foi até o Shackleton. E Shackleton, ele, na verdade, morreu na segunda expedição dele, na Polo Sul, né? Porque o Amundsen tinha conseguido chegar até lá. E o objetivo dele era chegar até ali. Mas essa experiência ele conta também sobre essa conquista do Polo Sul, né? É o Amir Klink, que inclusive é formado aqui na universidade, economista. E aí o Amir Klink, nos livros dele, ele comenta bastante sobre a questão do risco e do perigo, né? A questão de administração do risco. Eu achei interessante essa sua observação, como eu lia uns 20 anos atrás. E é interessante essa questão toda da entrar na natureza, ela sabe dos riscos e não se expor ao mínimo aos perigos. Achei interessante a sua visão. Legal. Uma coisa que é
é impressionante, assim, quanto melhor o cara é, mais competente ele é, coisas mais loucas ele faz, e a minha percepção, eu olho, tem um menino agora, esqueci o nome dele, daqui a pouco eu lembro, que está escalando todas as vias lá em Yosemite, saiu na National Geographic, tem filmagens incríveis dele, sem corda, sem equipamento. E ele fala, todo mundo fala, Deus, você já fez coisas inacreditáveis. Ele fala, não, fica tranquilo, eu sei o que eu estou fazendo. No dia que eu não estou legal, eu começo a escalar com a corda, mas no dia que eu tenho certeza, eu escalo. E é uma coisa assim, o cara é louco, mas ele domina aquilo que está fazendo. Ou seja, essa linha do risco, do razoável, do que é razoável não fazer, do que é perigoso não fazer, usando um termo comum, ela sobe ou desce conforme o praticante, né? Tem uma outra linha também que eu acho interessante também, que você tocou, que o livro ele foi escrito pelo Jon Krakauer, né, que é um jornalista que depois até escreveu o Noir Rarefeito, e tem um ramo da literatura que trata sobre a literatura de aventura. Então, o Jon Krakauer se insere também nessa parte. Eu achei interessante. O filme eu nunca tinha visto, achei muito bom ter vindo aqui para ter visto o filme. Mas tem uma hora que você comentou sobre a questão do mar, sobre a questão da aventura, sobre a questão dos desafios, de mostrar o valor a si mesmo, né? Mas isso já estava nos gregos também, porque a Odisseia também é uma história também que fala bastante sobre isso também. É o desafio se não me engano, do Agamenon, que está lá no mar, e depois ele tem todos aqueles riscos que ele corre para chegar até novamente, voltar para casa, né? Já nesse filme, tem o Champagne, ali deixou um sinal, já antecipou já a morte do personagem, porque tinha uma placa dizendo que era caminho de Mônica, aquela hora que aquele senhor deixa ele naquele trevo, né? Então tinha uma placa ali dizendo, tinha um sinal ali dizendo que era exatamente. E depois também aparece o próprio Cervantes também, que é uma literatura do Don Quixote de La Mancha também, que é também uma aventura, também, que é uma... Os Lusíadas. Os Lusíadas também. Estou lembrando também de outros também. Então, não chega a ser um road movie, no caso, né? Mas, assim, a ver com a natureza, assim, tem várias aventuras que se passam na natureza que estão rolando da literatura. Então, também, por conta disso, também é muito interessante esse filme. Além do Turro, que a gente havia comentado, tá? E também tem uma referência também no Jack London, também, no filme, que é o... Eu não estou lembrando, mas mostram... White Sands, em português, Meninos Brancos, acho. Tem várias. Interessante. Se alguém tiver interesse, eu tenho em casa um monte de livros. John Muir é um dos grandes, Aldo Leopold, tem vários, né? Enfim. Flávio, não, então, eu estava lembrando do livro, né? E também, quando eu assisti o filme, eu lembro que quando ele saiu no cinema, já tem uns anos, que as pessoas, eu não fui assistir na época, mas as pessoas iam assistir, e eu falava, e aí, como é o filme? E adorei, é lindo, maravilhoso e tal, as imagens de natureza, não sei o que. Eu testei. História, mas boba, do menino bobo, que se entra no mato e que morre sozinho lá, uma tragédia. E quando eu li o livro, naquela época lá no Matutu, eu fiquei muito impressionada com isso. Quer dizer, a provocação do jornalista para escrever o livro é justamente a reação de repulsa a essa história das pessoas. Não sei, que me parece que é que você não pode muito sair do padrão, né? Que senão você ia morrer. Né? Como no caso ele morreu, se não tivesse morrido tudo bem. Mas como ele morreu, parece sair do padrão e enfrentou alguma coisa ali que incomodou muita gente. Né? Quer dizer, não devia ter saído, tinha que ter ficado onde ele estava. Como é que ele faz isso com os pais dele, e vai. São questões que aparecem no filme pontualmente, né? Cada encontro que ele vai ter, as pessoas vão tentando demovê-lo da ideia, e ele diz, não,
mas também tem uma lição, né? Na atitude dele e na morte dele, inclusive, né? E também, se não tivesse morrido, talvez o recado ficasse um pouco diferente, né? Dessa aventura que foi, que ele teve, que ele voltou. Porque, inclusive, o próprio autor do livro foi também escalar um pico, que acho que era no Alasca, não lembro direito. Quase morreu, mas não morreu, voltou. Então, por isso também essa história mobiliza muito ele. Poderia ter acontecido com ele, né? Foi um acidente, diz que se ele tivesse um mapa topográfico, ele teria conseguido atravessar de volta ao rio, né? Diz que mais para baixo, 1,5 km dava para ele atravessar, mas ele não sabia. Enfim, o que é muito comum também, né? Você passa para um lado achando que você vai voltar pelo mesmo percurso que você foi e esse percurso vai estar do mesmo jeito, né? Que é a coisa da natureza, do imponderável, do imprevisível, de você ter que estar lidando com tudo isso, né? Ou prevendo, ou tentando controlar alguma coisa que você não consegue exatamente controlar. Enfim, então não tem necessariamente uma pergunta, mas eram só esses comentários que eu lembrei que eu acho que são muito fortes também na reação do filme, que é belíssimo. Eu acho que tem a sociedade ali da mão com os desajustados, de uma certa forma, com quem não segue a receita do bolo, principalmente com quem se torna improdutivo, nem que por um tempo. E eu não tenho dúvida que se ele tivesse saído dali, ele teria se tornado um homem brilhante, né? Pelo menos eu tenho a impressão que sim, era um rapaz inteligente e tinha passado por uma coisa muito interessante que ia trazer conhecimento, reflexões. Acho que teria se tornado um cara bem interessante. Não voltou. Agora, aparentemente, a sociedade, e talvez no Brasil ainda mais, lida pior com o cara que morreu no mato do que com o cara que morre na cidade, drogado, atropelado, né? E aí você, mais uma vez, a percepção do risco, né? Aqui no Brasil, em especial, o mato é visto como uma coisa extremamente perigosa. Mas atravessar a rua, tudo bem, né? Eu acho que atravessar a rua, todas as vezes que eu vou e volto para essas viagens, eu tenho convicção de que os maiores riscos que eu passei foram na ida e na volta, para chegar no começo da trilha, ou na beira do rio, que eu vou começar a remar, do que, sabe, indo de carro e voltando de carro, do que quando eu estava no mato, de fato. Né? E, assim, 90% das vezes, pelo menos, foi na ida e na volta que eu corri mais risco. E aí tem uma coisa da cultura brasileira, eu acho que nós somos mais portugueses do que nós percebemos, né? A gente tem um pouco dessa herança cultural, que o mato bom é aquele que a gente cortou, né, e cimentou, bem cimentado. Nesse sentido, acho que somos bem portugueses, e um dos melhores livros que eu já li na vida, que é Os Maias, do Eça de Queiroz, que é um primor de livro, né? Um dos personagens, o Carlos da Maia, ele é educado na Inglaterra, né? E aí ele fala da educação dele, porque mais a atividade ao ar livre, a natureza, o banho gelado, etc., são coisas que mais afeitas à cultura anglo-saxã do que a nossa cultura de origem lusitana, né? Então o personagem em alguns momentos fala de tomar banho de cachoeira, tomar banho frio e tal, e o Ega, ele não compreende, né? Eu acho que esse livro mostra uma diferença cultural interessante. E eu tenho, assim, essa forte impressão que aqui no Brasil, ir para o mato é uma coisa bem mais de louco do que é nos Estados Unidos, por exemplo. Lá é muito mais comum isso, né? O porquê fazer essas atividades de risco na natureza. Aqui a incompreensão é maior. Embora, hoje em dia, acho que ainda já seja um pouco menor do que já foi no passado. Enfim. Na nossa fala mesmo, quando você vai, mais dos antigos, eu vejo pelos meus pais, assim, você vai para o mato, é programa de índio, e é tido como uma coisa ruim, não como uma coisa boa. Tipo, você vai fazer um programa gostoso, legal, é tipo um programa que está fadado a dar errado. E eu nunca tive isso, mas eu já escutei, assim, dos meus pais. Eu gosto muito de natureza, e os meus pais já são completamente diferentes. E eu cresci escutando isso, tipo, o programa de índio como uma coisa ruim. E, na verdade, eu acho que todo mundo deveria fazer programa de índio todos os dias. Eu queria que você me contasse mais um pouco sobre essa questão do risco e do perigo, só que como isso
pode ser diluído ou não, a partir da sua experiência, pelo grupo, né? Que agora eu acabei de pensar nisso, mas você estava comentando que cada um tem uma noção de risco, né? Cada um tem uma noção de perigo. Só que, acho que ainda mais no caiaque, né? Todos estão no mesmo barco ali, e cada um com uma noção de perigo, e alguns, né, em algumas situações, estão realmente com medo e com a ideia de perigo, outros estão com a ideia de segurança e confortáveis. E como você viu formar essa ideia como uma ideia única do grupo? Que eu tenho uma experiência com barco, eu velejo em equipe, em 3 pessoas, e quando eu saquei que mais do que estar tranquila, passar uma tranquilidade, mudou o rendimento completamente, assim. E isso é muito mais do que falar, né? A gente vê no corpo das pessoas. Sei lá, queria que você me contasse um pouco mais da sua experiência. Uma pergunta legal e com resposta um pouco complexa. Alguns aspectos dessa história. O primeiro, e eu vou falar aqui o tempo todo, não do ponto de vista do cara que faz, quando eu faço minha atividade ao ar livre sozinho, ou eu com um amigo que gosta de praticar. Eu como educador, num ambiente institucional, numa escola de educação na natureza. O primeiro pressuposto, são 2 pressupostos iniciais, ou 2 coisas fundamentais. Uma que é, os gringos chamam de challenge by choice. Assim, ninguém que está lá, por mais que tenha se inscrito para um curso de escalada, um curso de canoagem, ninguém é obrigado a fazer nada. Se um cara chega para mim e fala, eu não quero descer essa corredeira, eu não quero subir essa subida, eu preciso achar uma alternativa que o deixe emocionalmente confortável. Ninguém, porque está ali, é obrigado a fazer nada. A gente, eventualmente, muda a rota, muda o que tem que fazer, tem que dar uma volta por outro lado, para o cara não ter que fazer aquilo que ninguém é obrigado a fazer nada. Né? Esse é um primeiro, isso é fundamental. E todo mundo tem, inclusive, o direito de ir embora. Alguns lugares onde eu tive, se o cara falar, olha, eu não quero mais, quero ir embora. Beleza, vamos embora. Só que o ir embora leva 5 dias, às vezes. Né? Em alguns lugares é complicado, mesmo. Mas, assim, efetivamente também ir embora daqui, porque você não quer mais. E muda todo o curso. E aí, às vezes, se você tiver um telefone satelital, você fala, olha, não vou chegar em Jacareacanga, esse curso vai acabar em outro lugar, entendeu? Ou sei lá. Mas ninguém é obrigado a fazer nada, todo mundo tem direito de ir embora. Eu acho que isso começa por aí. E um outro ponto fundamental é que o ambiente do curso tem que ser um ambiente emocionalmente seguro o suficiente para que cada um possa manifestar os seus medos. Está todo mundo ali para se desenvolver, para ver lugares bonitos, para contemplar a natureza, tudo aquilo que a gente gosta de fazer. Mas tem que ser um ambiente emocionalmente seguro o suficiente para que alguém tenha coragem de levantar a mão. Existe uma pressão entre os pares, muitas vezes, isso você vê mais em adolescentes do que em adultos. O adulto, às vezes, ele, nem sempre, mas é mais comum o adulto levantar a mão e falar, está tudo errado, eu não vou, vocês estão loucos, eu não vou. Né? Agora, entre os adolescentes, imagina a pressão de alguém deles levantar a mão e falar, eu estou com medo. Né? Então, primeiro você tem que criar um ambiente em que esse levantamento de mão para manifestar o medo, ele pode acontecer com segurança. Isso não é fácil falar. Nem sempre é fácil realizar. Tem uma pressão entre os pares ali que é jogo duro. E às vezes até entre os instrutores, você nunca trabalha sozinho, são 2, 3 instrutores, tem que rolar uma negociação ali. Né? Porque um instrutor está em paz, o outro não, a gente tem que confabular. Estão em paz em colocar os alunos nessa situação? Se a gente chegar à conclusão que sim, aí precisa ver se os alunos estão em paz em fazer. Mas às vezes entre os instrutores a coisa já para. Eu vivi isso algumas vezes, é muito rica a dinâmica, né? É super bacana. E às vezes esquenta um pouco o clima, né? A gente tem que negociar, enfim, é tudo negociado. Mas isso é um pressuposto fundamental. E aí, inevitavelmente, você também cai na competência do educador que está ali. O cara tem que ter bagagem o suficiente para perceber se determinada situação ela dá para fazer ou não dá para fazer, e se o grupo, se as pessoas que estão ali dão conta do recado ou não.
Em última análise, a corrente sempre estoura no elo mais fraco, né, que é uma frase feita, mas é verdade. Então, você maneja, por exemplo, esse curso que eu trabalhei há 2 semanas atrás, tinha um menino, o que tinha aquele déficit de função executiva, ele, quando ele sentava atrás na canoa, era o barco do desastre. Esse barco vai parar em qualquer lugar, menos o lugar que o menino quer. E aí ele tem o direito também, mas olha, tem horas que tudo bem, para descer essa corredeira você não vai atrás, a gente vai ter que manejar as duplas e tal. Então você tem que fazer um gerenciamento do risco o tempo todo. É a sua função como educador. Deixar os meninos se desafiar, mas não deixar eles se matarem. Porque às vezes não é nem que um deles não teve coragem de levantar a mão e falar, estou com medo. Todos eles estão tão afim e todos eles vão para o buraco juntos se você não falar, opa, para tudo. Né? Então, eu já tirei umas 4 ou 5 respostas para a mesma pergunta e tem mais. Né? Por isso que eu falei que é um pouco complexo. Mas, em última análise, tem um quê da experiência e um quê de posicionar-se. Né? Como educador, você tem que, em alguns momentos, tem que falar, para tudo, vamos sentar e conversar. Não, mas a gente está quase lá. Não. Né? Eu, por exemplo, uma vez eu estava andando, assim, só para contar uma historinha rápida, eu estava andando e eu estava para trás, era um grupo de adolescentes, eu estava andando meio atrás, a gente já tinha visto que tinha um lugar bom para acampar, a gente nunca vai para esses cursos sabendo, vamos acampar aqui, aqui, aqui. As coisas vão acontecendo, às vezes a gente não conhece o caminho e vai navegando com carta e bússola, vai vendo as corredeiras e tal, mas a gente tinha visto lá, tipo, 500 metros, que, ia ser show de acampar ali, e eram 4 horas da tarde, e a gente, 500 metros, 15 minutos a gente está lá, sei lá. E aí, como eu estava atrás, e a gente estava numa descida, assim, eu vi um menino cair, sabe aquela escorregada que é de bunda, sem problema? Aí eu vi outro cair, aí eu vi outro cair. Você estava falando, o corpo dá sinais muito evidentes, e se você está esperto o suficiente, ligado o suficiente, você fala, é hora de você falar, podemos dar 3 minutos do acampamento, para tudo, vai todo mundo sentar um pouco, beber água, porque alguém aqui vai torcer o pé ou vai quebrar uma perna a troco de nada. Nós estamos cansados, a gente está que nem aqueles cavalos que estão voltando para o estaleiro, já dá aquela... Né? E, não, para tudo, vamos descansar, vamos beber uma água, respirar fundo, 5 minutinhos aqui, a gente chega todo mundo bem no acampamento. Não é uma situação que alguém ia morrer, mas facilmente alguém ali ia torcer um tornozelo sem necessidade. Então, é o tempo todo o educador atuando, e quando a consequência não é séria, deixa os meninos baterem um pouco de cabeça, né? Faz parte desse desafio também, eles errarem, se frustrarem e tudo mais, desde que a consequência seja aceitável. O que não dá para o educador é lidar com o inaceitável, né? Aí ele não vai ter emprego por muito tempo.